A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Antônio. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Jaboatão, e estou pastoreando aqui na cidade de Amaragi, onde o Senhor tem nos ajudado, nos concedido de sua graça, e aqui estamos com alegria fazendo a obra do Senhor Jesus. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito neste canal, que se inscreva e dê lá o seu joinha e nos ajude no crescimento deste canal. Você fazendo isto, você estará abençoando as nossas vidas e nos ajudando a levar a palavra de Deus às pessoas que ainda precisam a cada dia ser alimentado por esta palavra. Eu quero pedir aos irmãos que continuem orando, a Igreja de Cristo, a Igreja Pernambucana, a Igreja Brasileira. Vamos estar buscando ao Senhor, orando, pois o Senhor, por certo, vai nos dar a vitória que Ele nos prometeu, a vitória que nós estamos precisando. A Igreja de Cristo, ela precisa confiar, pois o Senhor, Ele tem feito promessa ao seu povo. O Senhor, Ele tem prometido bênçãos, vitórias e outras coisas que o Senhor tem prometido ao seu povo, e com certeza nós precisamos confiar no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E eu quero, nesse instante, deixar uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Eu quero ler um versículo que está no livro do profeta Ezequiel 22, e o versículo de número 30. Assim diz a palavra do Senhor: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amado, esse texto é um texto rico, é um texto maravilhoso. Esse texto sagrado, como eu falei no outro vídeo, ele tem sido tema de congressos, ele tem sido tema de convenções de pastores, de escola bíblica para pastores e líderes. Esse texto, ele tem dado aos grandes pregadores mensagens ricas, e nós temos escutado alguns pregadores ministrando, homens de Deus ministrando acerca deste assunto, que ele é rico para nossas vidas. E nós intitulamos, esse texto, ou vinculamos ele a um tema: o homem que Deus procura. E eu falei no outro vídeo, que o homem que Deus procura é um homem determinado. E eu quero falar neste vídeo que o homem que Deus procura é um homem quebrantado. O homem precisa ser um homem quebrantado, porque Deus está procurando um homem quebrantado. E quando leamos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar alguns homens na Bíblia cuja vida foi uma vida de quebrantamento. Vivemos em uma época em que as pessoas estão vivendo
uma vida de dura servil. Os homens não se quebrantam, mas os dias em que nós estamos vivendo é dias de quebrantamento. Deus está procurando homens quebrantados. Um homem quebrantado, ele vai fazer uma grande diferença na sua geração. Ele vai fazer uma diferença na cidade que ele mora, no país que ele mora, na igreja que ele frequenta. Este homem quebrantado, ele vai dar liberdade para o Espírito de Deus usá-lo de forma gloriosa, de forma poderosa. Nós vamos encontrar na Bíblia um homem cujo nome é Jeremias. Ele é conhecido na Bíblia como o profeta das lágrimas, ou o profeta chorão, aquele profeta que chora, aquele homem quebrantado, que sabe se humilhar diante do Senhor, que sabe estar quebrantado. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 8 e no versículo 21, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Observe o que é que o profeta está dizendo. Eu ando quebrantado, eu ando em lágrima, eu estou me quebrantando diante do Senhor. Meus amados, um homem quebrantado, ele é um homem que sabe ser submisso. Um homem quebrantado é um homem que sabe ser obediente. Um homem quebrantado, ele está dentro da disponibilidade de Deus, a fim que Deus possa usá-lo da forma que o Senhor achar melhor usá-lo. Um homem quebrantado, ele não é soberbo, ele não é arrogante, ele não é vaidoso. Um homem quebrantado é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Há um sentimento nele de uma forma tão especial e espetacular, que quando Deus olha para ele, ele está se derramando em lágrima, ele está buscando a presença do Senhor constante, não só pela sua vida, mas pela vida das outras pessoas. Portanto, o homem que Deus procura, para que este homem faça a diferença nesse país, há de ser um homem quebrantado. Estamos vivendo esses dias. Deus está procurando em cada púlpito de cada igreja homens quebrantados, homens que saibam ainda adorar ao Senhor. Estamos vivendo em uma época que os homens acham que é estrela. Os homens, eles são tão importantes que a nave da igreja adora, a nave da igreja chora, a nave da igreja sente a presença do Espírito Santo, enquanto alguns estão igual a um engessado em cima do altar. Eles não glorificam a Deus, eles não sentem mais a presença de Deus. Quando eles pegam o microfone, o prazer deles é bater na igreja, é açoitar a igreja, porque eles estão vazios, não há um quebrantamento. Quando você lê a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Joel, o Joel vai dizer que os homens, os ministros, os homens que ministram no altar, se arrependesse, se quebrantasse, vestisse sacos de cinza e gemesse diante do Senhor, a fim que Deus afastasse aquele mal. E é isso que está faltando neste país. São homens quebrantados, homens que precisam entender que o grande é Deus, que o maior é Deus. Se Deus não nos der, nós não teremos. Os homens precisam entender que quem manda, quem determina,
Quem é o dono da igreja é Deus, não somos nós, pastores. O dono da igreja é Deus. Os homens precisam descer do seu ego, do seu eu. Os homens precisam voltar a chorar de novo. Tem um livro escrito pelo um grande pregador desse país, por nome de Josué Brandão, pastor Josué Brandão, pastor aqui no estado da Bahia. Ele escreveu um livro chamado Lágrimas, Fonte de Milagres. Irmãos, quando você puder, adquira esse livro e você vai ver o quanto é importante um homem de Deus, uma mulher de Deus, o povo de Deus se quebrantar, sair, desse ego, se ficar vazio desta vaidade, para se encher de Deus nesta última hora. Ei, Deus não pode habitar em casa que já está cheia. Não pode ser cheio vaso que já está cheio. Deus precisa que o homem abra espaço para Deus usar. E este homem precisa se quebrantar, reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas. Nós estamos vendo aí e ouvindo pessoas que sobem em cima do altar com tanta arrogância, como se eles fossem o dono da verdade, como a verdade só estivesse com ele. Mas eu lembro de uma passagem bíblica que está no livro de Neemias. Neemias, quando ficou sabendo do que estava acontecendo com os muros de Jerusalém, a Bíblia diz no livro de Neemias, capítulo 1, versículo de número 4, Neemias disse: quando a notícia chegou a mim, eu sentei, chorei, lamentei, orei e jejuei. Glória seja dado o nome do Senhor. Observe, o que é sentar? Sentar é arquitetar antes de tomar uma decisão. Sentar é ter cautela, é ter prudência na ação que vai fazer, na atitude que vai tomar. Isso é sentar. Uma outra coisa que ele diz: eu chorei. Isso é sensibilidade. O que está faltando hoje nos homens do altar é sensibilidade. Nós não choramos mais, nós não lamentamos mais, não adoramos mais. A igreja chora, a igreja adora, a igreja lamenta, a igreja ora, a igreja jejuma, mas nós estamos tão atarefado. Nós transformamos a obra de Deus em nossa obra, que não temos mais tempo de adorar a Deus, que não temos mais tempo de buscar ao Senhor. Então, nós precisamos mudar com muita pressa. O altar, os ministros do altar, precisa mudar com muita pressa. Jesus está às portas e ele precisa de homens quebrantados. Ele precisa de homem que se humilhe diante da sua presença. Meus irmãos, eu não quero aqui criticar ninguém, mas eu fico assim observando em algumas escolas bíblicas de pastores, mensagens poderosas. Eu não estou nem lá presente, às vezes a escuto do meu sofá, e ali eu choro, me alegro, eu sinto a presença de Deus. Mas quando a filmagem pega em cima do púlpito, a gente vê a cara de alguns pastores, o semblante deles seco, vazios, cheios de vaidade. Um amém para Jesus não dá. E precisa uma mudança de imediato no altar de Deus. Os homens estão se achando semi-Deus, estão pensando que são alguma coisa e não são. Mas o que está escrito no livro de Crônicas, no livro das Segundas Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, se o povo que se chama pelo meu nome, ali está incluso os pastores, os obreiros do púlpito, do altar. Não é só as ovelhas.
são os obreiros, os pastores. Se o povo que se chama pelo meu nome é todos, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, o homem que Deus procura há de ser um homem de coração quebrantado. Há de ser um homem quebrantado, um homem que ainda sinta a necessidade de glorificar, um homem que ainda sinta a necessidade de adorar, um homem que ainda sinta a necessidade de buscar a face do Senhor, um homem que ainda entenda que tudo o que ele tem vem de Deus. Se Deus tirar isso, ele não passa de uma folha seca jogada ao chão. Portanto, povo de Deus, vamos estar atento a quem está subindo no altar. Quem são esse tipo de pessoas? Vamos estar atento. O homem que Deus procura é um homem quebrantado. E um homem quebrantado, Deus vai usar ele como trombeta nesta última hora, no Brasil e no mundo. Espero que eu continue, e você também, sendo um homem de Deus quebrantado. E o Espírito Santo vai te usar na tua terra, na tua igreja, na tua cidade, no teu país e no mundo, como nunca te usou antes. Fica com Deus. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue abençoando o teu ministério, a tua vida e toda a tua família. Deus abençoe.